protagonista do futebol brasileiro, cara. Tá de acordo com os valores que o Flamengo vende seus atletas. Gerson, Wesley, mais ou menos, são valores semelhantes. O que o Bayern fez com o Flamengo na Copa do Mundo de Clubes lá em Miami é aquilo que a gente espera que o Flamengo faça com boa parte dos rivais aqui no Brasil. Porque aqui ele é dominante e o que explica ele ser dominante é o poder de investimento que ele tem. O que eu gosto... Mas fala o que você queria falar, por favor, cara. Não vou. Fala, por favor, solta a sua cara. voz. Fala pra mim que depois eu falo. Olha pra lente da verdade. Tira essa coisa que tá apertando seu coração. Eu não vejo respeito a opinião do Led, mas assim... Quando o cara fala que respeita, é porque não respeita. Quando o cara começa a dizer que respeita, é porque não respeita. Não, é porque assim, eu não vejo essa exagerado eu acho os elogios ao Samuel Lino. Pra mim, o Samuel Lino é um... Vamos botar aí, um cuiabano piorado. Ô, louco! Piorado ou melhorado? Melhorado, perdão. Melhorado, um cuiabano melhorado. Vai virar corte. Pode virar corte. Sabe o que Ser um cuiabano melhorado é bom, né? Sabe o que eu acho interessante nesses dois movimentos do Flamengo? Flamengo gastando 25 milhões de euros é errado, porque o país está em crise. Palmeiras gastando 500 milhões de reais em contratações no ano. É o novo time rico. É maravilhoso. Ninguém compete com o Verdão, disse Arnaldo Ribeiro. O Brasil tá passando fome e o Flamengo contratando jogador de 25 milhões de euros. Isso é errado, disse jornalista paulista invejoso. Chora mais, seu cara de pau! Quando o Palmeiras contratou o Bagre do Vitor Roque e o Paulinho por cifras absurdas, esse anti-elogiou o cheiro verde. Em termos de elenco, o Palmeiras fica completo. Um time brasileiro pagar 25 milhões em jogador de Barcelona é absurdo. A maior contratação do futebol brasileiro. Geralmente é o contrário. Eles que tiram nossos craques. Mas quando é o Flamengo, é proibido porque o país vive crise financeira. E se perguntar de onde vem o dinheiro do Flamengo, eu respondo: do urubu do Pix, do jogo do Tigrinho, da máfia das máquinas de pegar ursinho de pelúcia do shopping. Aceita que dói menos seus antes. Elenco, né? O risco de você investir em jogadores acima de 30 anos é a recorrência de lesões e a demora nos retornos, né? Acho que ninguém vai discutir a qualidade do Danilo, do Alexandro, do Jorginho, ou mesmo do Saúl que está chegando. A questão é como sobreviver a uma carnificina de torneios para um clube que, assim como o Palmeiras, sonha em ganhar as 3 competições. Vamos só lembrar, respondendo o nosso companheiro que falou que o Flamengo vai ganhar as 3, né? Ninguém ganhou as 3 até agora nessa era de campeonatos dessa forma. O Flamengo do Jorge Jesus ganhou 2. Ele fez história com um time... E assim, né? Quando o Jorge Jesus chega, no começo da adaptação, ele foi rapidamente eliminado da Copa do Brasil e teve as 2 frentes e sobrou no Brasileiro e ganhou a Libertadores também. O Botafogo, do ano passado, ganhou as 2. O Brasileiro e a Libertadores não ganhou as 3. O Palmeiras nunca ganhou as 2, por exemplo. Mesmo o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e Libertadores, em 20. Mas aí também o Flamengo ganhou, né? Do Dorival. Eu tô falando não, sim, os dois principais. Sim. Não, os 2 principais, Danilo. Perfeito. O Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos e a Copa Libertadores da América. Então, ganhar as 3... não é para qualquer um e acho difícil, né, nessa concorrência alguém ganhar as 3. Agora, Tironi, eu não vejo como responsável ou admirável um clube brasileiro contratar um jogador por 25 milhões de euros na atual circunstância do país. Eu não acho isso um golaço. Assim como a gente discute os 25 milhões de euros do Palmeiras ao Vitor Roque, a gente vai discutir os 25 milhões de euros do Flamengo ao Lino, que já passou pelo Flamengo, como disse o Mauro. Hoje tem mercado europeu. Agora, assim, é um dinheiro em jogadores que não são garantia de retorno. O Vitor Roque não vai sozinho ou por 25 milhões de euros ganhar as 3 competições e nem o Lino. Eu acho uma loucura, por mais que os clubes tenham condição de fazê-lo hoje, sem quebrar o cofre ou o orçamento. Eu acho que é a montagem de uma equipe, e foi esse o segredo do Flamengo do Jorge Jesus e também do Botafogo louco SAF do Textor. O conjunto foi muito importante, o encaixe das peças, as situações, claro, com jogadores acima da média nos 2 elencos, né? Então, nessa janela que ela está só começando para quem é rico, fecha no dia 2 de setembro, eu vejo uma competição grande entre os 3, né?
O Cruzeiro, que também é SAF, tem dinheiro e investiu muito nos últimos tempos, por enquanto está mais cauteloso, né? Talvez não tenha tanto sobrando para fazer investimentos nesta janela. Mas Botafogo, Flamengo e Palmeiras estão com o pé embaixo. Como o Flamengo perdeu mais gente importante que os outros, eu acho que a pressa do Flamengo é grande agora, em reforçar o elenco em algumas posições. Eu acho que o Flamengo tem, para mim, desde o início, uma questão em relação aos zagueiros. São poucos zagueiros experientes, os três são muito bons, mas o Danilo tem muitas lesões, então fica o Léo Pereira e o Léo Ortiz jogando quase todas, os demais zagueiros são garotos, mas se concretizar essas outras todas contratações, eu acho que ele preenche os demais setores do time e se arma para 3 frentes. Uma curiosidade minha, em relação aos preços do título brasileiro, os ricaços aí, todos. O Cruzeiro eu coloco fora, porque o Cruzeiro tem uma competição a menos do que Botafogo, Flamengo e Palmeiras, certo? E nesse mês isso pode fazer a diferença para o Cruzeiro, né? Talvez ele não precise de tantos jogadores e ele não estoure o seu time nesse calendário maluco. Mas Botafogo, Palmeiras e Flamengo têm as 3. A minha dúvida é como o Flamengo vai encarar a Copa do Brasil, coisa que o Mauro levantou lá atrás no discurso do BAP e do Felipe Luiz, priorizando o Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem o Atlético Mineiro nesse final de semana pelo Brasileiro e já na sequência pela Copa do Brasil. O Atlético Mineiro, evidentemente, em crise, está privilegiando as Copas. O Palmeiras não pode se dar o luxo de não jogar tudo na Copa do Brasil, porque o adversário é o Corinthians, né? Então, a minha curiosidade é se o Flamengo vai, de fato, tratar a Copa do Brasil como eu acho que deveria tratar o torneio terceiro em importância, né? Abaixo da Libertadores e do Brasileiro. E vou lembrar também que mesmo nessa era de domínio, o Flamengo não domínio espanhol, como diz o Tironi, o Flamengo não disputa o título brasileiro, não disputa as primeiras posições do brasileiro desde que ganhou com o Rogério Ceni há 4 anos, né? Desta vez está disputando, mas o Flamengo não disputou o título de pontos corridos nos últimos 4 anos, né? Em que o Palmeiras foi campeão, em que o Botafogo foi campeão, o Flamengo não disputou a ponta da tabela. Dessa vez está disputando. E aí a minha dúvida é se desta vez ele vai priorizar de fato o Campeonato Brasileiro. Mauro. Fala, rapaziada, chegamos aí ao final do vídeo aí e nós vimos aí vários comentários aí, principalmente o do Arnaldo, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí da opinião dele a respeito do Flamengo e o que o Paulo Nunes também falou, né? A do Arnaldo, ele meteu até política no meio, ele negócio de que o país não tá em condições, aí são 2 coisas diferentes, né? O futebol é outro mundo, né? Que rola muito dinheiro, então não tem nada a ver com a crise do país, né? Então deixe sua opinião aí nos comentários que vocês acharam aí e se inscreve no canal aí. Valeu!